Então vamos lá. Para começar nossa apresentação, né, nossa aula, a gente vai falar sobre renda variável, né? Então, o que a gente tem em renda variável? Eu já falei com vocês sobre os perfil, né? Perfil de investimento, que a gente vai responder o suitability, né? A gente tem perfil agressivo, moderado, né? Falei sobre vocês sobre perfil. E hoje a gente vai falar sobre renda variável. O que é renda variável, gente? Então, a renda variável são ativos aí no mercado financeiro que a gente não tem garantia de retorno daqueles ativos, né? A gente não tem garantia de retorno, só que também a gente pode estar disposto a correr riscos. Por quê? Quando a gente vier para a renda fixa ela te dá lá um valor estabelecido já de ganho, um valor estabelecido lá de retorno, né? Na renda variável é um pouco diferente. Por que na renda variável é um pouco diferente? Porque você não sabe quanto você vai ganhar, né? A renda fixa, ele já te dá lá a rentabilidade em determinado período. A renda variável, não, né? Então, você pode tanto aumentar seu capital quanto diminuir seu capital na renda variável. Deixa eu colocar eu do lado de cá. Deixa eu ficar melhor. Tem um chat aqui. Vou deixar o chat aqui. Beleza, vamos lá. Então, normalmente, para a pessoa investir no mercado de renda variável, ela tem que ter um perfil de moderado para agressivo, tá? Então, tem que ser no mínimo moderado. Então, a gente percebe aí muita gente, vou fazer você ganhar aí R$ 100 por hora. Temos o cara do Porsche lá, né, que o cara do Porsche, ele entra aí com 2 minutos, 3 minutos, aqui, R$ 400 na minha conta, não sei o quê. E ilude muita gente, com promessas de ganhos que não é possível cumprir na Bolsa de Valores, gente. Na Bolsa de Valores não se sabe o que vai acontecer, né? Então, a partir disso, você já vê que é importante tomar cuidado aí com promessas de ganho. É importante a gente entender também quais são os órgãos fiscalizadores, né, e regulatórios. Por quê? Na Bolsa Brasileira, qualquer ativo que vai estar na Bolsa Brasileira, ele tem que estar, né, sob uma ótica aí de, de que ele vai ser regularizado, né? Então, a gente tem aí alguns ativos no Brasil, no caso na Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores, a gente tem todos os ativos que estão na Bolsa de Valores, eles são regulados pela CVM, né? E a CVM é a Comissão de Valores Mobiliários. Aí muita gente vem me perguntando assim, Juan, e que option? Já ouviu falar de que option? Já ouviu falar de Bet 365, já ouvi falar aqui de Olymp Trade. Olymp Trade, acho que se escreve assim. Eu vou falar de Binomo. E isso aqui, Juan, tudo isso aqui que o pessoal posta aí que tá ganhando dinheiro, que tá fazendo coisa, tudo isso aqui, gente, é renda variável também, tá? Só que eles não são regulados pela CVM, ou seja, não é regulado no Brasil. Então, quando você faz operações aqui, nesses tipos aqui, você está operando fora do país, certo? Então, isso aqui é tudo fora do país. Então, é só importante você ressaltar isso aqui. Então, se acontecer alguma coisa de errado com isso aqui, você não vai ter que recorrer à CVM, você não vai recorrer no Brasil. Você vai ter que recorrer a quem? Você vai ter que recorrer ao órgão que regulariza, que regulamenta esses tipos de investimentos aqui, esses tipos de trades ou essas corretoras, tá bom? É importante frisar isso com vocês. Então vamos lá, o que é Bolsa de Valores? Então, Bolsa de Valores, a gente tem que pensar assim: Bolsa de Valores é um local onde vai se negociar ativos, certo? Então, quais são os tipos de ativos que são negociados na Bolsa de Valores? Vou colocar aqui mesmo. Os tipos de ativos que a gente tem negociados na Bolsa de Valores são o quê? A gente tem empresas, né? A gente tem aí empresas, commodities. Então, a
a Bolsa de Valores é um local onde os investidores podem comprar e vender, né, títulos emitidos por empresas. Por quê? A empresa, quando vai para a Bolsa de Valores, ela faz o quê? Ela vai para a Bolsa de Valores, permitindo que ela passe a ser uma empresa de capital aberto, né? E essa empresa de capital aberto, agora ela vai ter mais sócios, ou seja, ela serviu para captação de dinheiro. Para quê? Para investimento na própria empresa, né? E o que acontece? Quando faço essa, que a gente chama de mercado primário, então, quando a empresa, ela, por exemplo, eu tenho uma empresa lá, a empresa ABC Bolinha, né? Então, a empresa ABC Bolinha, ela quer entrar na Bolsa de Valores. O que a minha empresa ABC Bolinha precisa fazer? Ela precisa fazer um IPO, que eu vou falar nos próximos slides. Ou seja, eu vou para o mercado primário, né? Onde eu vou tornar a minha empresa disponível para investidores qualificados. Depois disso, depois que esses investidores qualificados compraram, aí sim, já está na mão de investidores, aí vai para o mercado secundário. O mercado secundário é quando eu, que sou possuidor de ações da empresa, vendo ou compro de outras pessoas que têm. Então, mercado primário, quando compra diretamente na empresa, na bolsa de valores, e mercado secundário é quando a troca de ativos acontece entre as pessoas. Então, ó, o que é Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores no Brasil, né, ela foi instituída desde de 2017, né, mas só que bem antes a gente tinha aí a chamada Bolsa, a gente tinha a Bovespa, né, que era uma bolsa, e tinha a BMF também, né? E isso juntou os dois ramos aí, né, juntou a Bovespa com a BMF e tornou uma única bolsa brasileira que é chamada de B3, tá? Então, no Brasil, a gente só tem uma bolsa e ela é chamada de B3. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem mais de uma bolsa. A gente tem, por exemplo, dois índices importantes lá, que é o Nasdaq e o Dow Jones, né? O Nasdaq é empresa normalmente está concentrado em empresas de tecnologia, né? E o Dow Jones são as empresas mais sólidas da bolsa, as empresas mais antigas na bolsa lá, tá no Dow Jones. Não sei o que aconteceu com minha câmera aqui, deixa eu ver. Aconteceu alguma coisa com minha câmera aqui, galera. Beleza. Então, a gente tem esses dois índices na bolsa americana, no caso, tá? Então, vamos lá, o que é uma ação, né? Então, assim como eu falei com vocês, a ação ela é a menor parcela do capital social das companhias. Então, vamos pegar assim, ó, uma empresa, ela valia tudo isso aqui, né? Ela era tudo isso aqui. A empresa era isso. Aí ela vai fazer uma oferta pública de ações, ela vai permitir que outras pessoas invistam. Então, ela pega determinada parcela, né? E pega o valor da companhia aqui e divide em vários pedacinhos, né? Vários pedacinhos. E vai particionando isso. Conforme ela vai particionando, a menor fração dentro dessa partição, a gente chama aí de ação, certo? Então, vamos supor que essa pequena fração aqui, seria uma ação. E como é que a gente entende isso aqui? Eu posso pegar, por exemplo, o valor de mercado da Petrobras e divido pela quantidade de ações que a Petrobras tem, né? Se eu faço essa conta, eu vou achar aí quanto que valeria uma ação, que é a menor parcela dessa empresa, né? Então, quando eu falo ação é a parte de uma empresa, tá? É a parte de uma propriedade. Então, à medida que uma pessoa quer se tornar uma acionista maior, o que ela pode fazer? Ela pode ir comprando mais ações, ela vai comprando, vai acumulando mais ações, e essas ações vão fazer aí um aglomerado melhor até que ela se torne aí uma empresa de maior porte. Por exemplo, o capital social da Petrobras, como ele era composto em 2019, tá?
Então, o capital social da Petrobras ele era composto da seguinte maneira. Você tinha aí um total de 5 bilhões e 500 milhões de ações, né, no grupo de controle. Né? Então, o grupo de controle da Petrobras, que era formado pelo governo federal, o BNDES Participações e o BNDES, tinha o total de 42% das ações, isso dá em torno de 5 bilhões. Aí você tinha outros investidores aqui, né? Investidores não brasileiros, então na Bolsa Americana e na B3, né? Então, na Bolsa Americana significa que a Petrobras tem ações lá na Bolsa Americana, tá? E a B3 aqui no Brasil, com investidores estrangeiros. Investidores brasileiros, você tem aqui 20% da Petrobras só está na mão de investidores brasileiros. E você pegar aqui, ó, se olhar para o varejo, isso é uma diferença importante, tá? O que seria varejo? O varejo é pessoa física, gente. Então é eu e você. Então significa que o varejo, as pessoas físicas, elas detêm aproximadamente 10%, né, do capital social da Petrobras. E os investidores institucionais, que são empresas, né, que gerem recursos, que gerem aí, fundos de investimento, eles possuem aí 9,6% das ações. Né? Então, se a gente pegar essa distribuição aí que ainda, você vê que só para pessoas físicas mesmo é 8,4%. E a gente tem aqui um total, então a gente tem um total de 13 milhões de ações. E esse free float aqui, ele significa que é o que está livre ali. Ou seja, livre assim, o que não faz parte do capital do grupo de controle. Então, esse free float é o quanto que as pessoas podem adquirir da empresa Petrobras, porque isso aqui ó, não vai alterar. Então, estão perguntando uma coisa importante aqui. Assim, ó, Juan, mas a Petrobras ainda fica com sua autonomia ou com os investidores maiores que mandam nela? Então, por isso que tem isso aqui, ó. O grupo de controle tem 42,7%, né? Agora vamos pensar, se chegar alguém de fora, né? Por exemplo, um investidor não brasileiro, e pega aqui, compra todas essas ações aqui, compra todas essas ações do varejo, ou seja, se ele comprar todas as ações fora, ele vai ter isso aqui, né? E se ele tiver essa quantidade de ações aqui, o que que vai acontecer? Essa pessoa, né? Essa pessoa que comprou, ela vai ter aí, ela vai ter o controle da empresa, certo? Então, se eu pegasse, se eu, Juan, tivesse dinheiro para comprar 57% da Petrobras, eu mandaria na Petrobras, eu tomaria as decisões, certo? Então, são os maiores acionistas que tomam as decisões. No caso aqui, quem é que é o maior acionista? Governo federal, tá vendo? Depois, BNDES, tá vendo? Então, tudo aqui está na parte do governo. A Caixa Econômica tem um pouquinho, né? Fundo de participação social tem um pouquinho, certo? E olha a quantidade de ações, gente, para você ter aí uma porcentagem grande. O Caixa Econômica Federal tem 14 milhões de ações e só detém 0,1% do capital, né, do número de ações. E a gente pegar aí e multiplicar pelo preço da Petrobras hoje, vamos colocar em torno de R$ 20 e ver o total de ações que a Petrobras tem, que são 13... Deixa eu... 044 496 930. Então é um número bem grande, tá? É um número bem grande. E se a gente multiplicar isso aí por 20, são aproximadamente 260 bilhões, tá? 260 bilhões de reais é o valor de mercado da Petrobras. Se considerando o preço da ação com esses dados aqui, tá, gente? Então, é importante a gente entender como é que funciona a parte do mercado acionário.
né? E aí a gente pergunta, por que uma empresa abre capital? Então, a empresa abre capital para adquirir recursos, né? Então, ela abre capital para ir em fazer novos investimentos, às vezes a Petrobras, ou então uma empresa menor, por exemplo, a Centauro, né? Vamos pegar o exemplo da Centauro. Centauro abriu capital porque queria expandir suas lojas, né? Então, a Centauro, ano passado, ela abriu capital, fez a captação de recursos e começou a crescer, né? Provavelmente, aí, vocês perceberam o anúncio da Centauro, aplicativo, tudo foi desenvolvido a partir da abertura de capital com mais investimentos, ou seja, mais dinheiro que ela teve para poder fazer ali. Se uma empresa ela não consegue abrir capital, né? Se a empresa ela não consegue abrir capital, ela não entra na bolsa de valores, tá? Por quê? Porque quando a empresa abre capital, ela tem que tornar o quadro acionário disponível ao público, ou seja, todo mundo pode ver quem é que faz parte daquela empresa. Se ela não consegue fazer isso, ela não consegue abrir capital, certo? Então, por isso que a gente tem empresas aí muito grandes que não fazem parte da bolsa de valores. Por isso que a gente fala que é sociedade anônima. A empresa ela tem que deixar aí o valor, as informações disponíveis para qualquer um que quiser acessar. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Por exemplo, se eu quiser digitar aqui RI e escrever Petrobras. Petrobras. Quando eu passo assim RI Petrobras, eu clico aqui, né? Olha só que interessante. Eu clico aqui e automaticamente ela já vai me dar aqui, ó. Governança corporativa vai me dar algumas informações. Ações, dividendos, juros sobre capital próximo, dívida. Tudo que eu quiser saber sobre a Petrobras, sobre números, tá aqui. Certo? Ó, tá aqui, ó. Estatuto social, estrutura organizacional, composição acionária. Então, vem aqui, clica em composição acionária. Tudo que eu quiser ver, gente, qualquer pessoa consegue ver, faz aí, ó. Se você quiser saber qual que empresa está na bolsa, você digita assim, ó, RI e o nome da empresa. Aí vai aparecer o capital acionário. Aí, ó, composição acionária em julho de 2020. Ou seja, atual, né? O grupo de controle detém aqui esse tanto de ação. Investidores não brasileiros, olha só como é que aumentou. 41%, né? Só que nesses investidores não brasileiros, você tem aqui, ó, 18,8% na Bolsa Americana e 22% na B3. E você fala, Juan, então, já que investidores não brasileiros, né, investidores não brasileiros, presta atenção, tem maior do que o grupo de controle, então significa que a empresa não é mais do Brasil. Não, não é isso, gente, presta atenção. Aqui o governo federal é o maior acionista, certo? Se você olhar aqui, ó, na NYSE, na Bolsa Americana, você tem vários acionistas aqui. Na B3, você tem vários acionistas estrangeiros que tem aqui. Então, não tem ninguém que tem mais participação do que o governo federal, certo? E olha aqui, ó, o número de ações aqui, livres, hoje para o serem negociadas, 8 bilhões 250 milhões de ações, certo? Então, eu consigo acessar essas informações, gente, facilmente. Não, o grupo de controle detém 36% somente da empresa. Tá dando para acompanhar? Então, beleza. Se é importante só, se a empresa ela não consegue abrir capital, então a única forma que ela tem de captar recurso aí seria a emissão de debêntures, né? E a emissão de debêntures são títulos aí de renda fixa. Se a pessoa compra uma debênture, ela não é sócia da empresa. Se a pessoa compra uma debênture, né, ela está investindo na empresa com uma possibilidade de ganhar o dinheiro depois de um tempo, certo? Estão perguntando assim, mas o que impede o governo dos EUA chegarem lá e comprarem 30% ou 40% da Petrobras? Então, vamos olhar para a composição acionária aqui de novo. Né? Tem aqui
Na B3 só tem disponível isso aqui, né? Então, se o governo dos Estados Unidos chegar lá, ele vai conseguir adquirir no máximo isso aqui lá na Bolsa Americana, certo? Então, isso aqui é o máximo que consegue adquirir na Bolsa Americana. Ah, se vir aqui na B3 e comprar tudo, então significa que o governo dos Estados Unidos ele teria que comprar aqui de todos os não brasileiros, ou até mesmo dos brasileiros, para, né? E quando você pega assim, gente, aí entra a relação de investidor institucional que compõe. Nada impede que o governo chegue lá e chegue aqui e faça uma varredura, compra de todo mundo, né? Do varejo, por exemplo. Compra todo mundo aqui, ó, compra esses 10%, tudo na B3, compra de todo mundo aqui. Só que todo mundo está interessado em vender? Não, né? Só se subir muito de preço, né? Então, se quiser comprar, vai ter que pagar o que for preciso aí para poder adquirir essa participação aí da empresa, essa porcentagem da empresa, certo? Então, não é tão simples assim. Então, quando a gente vai investir, ou mexer, comprar uma empresa na Bolsa de Valores, como é que funciona? Você fala, então tem que ir lá na Bolsa de Valores e comprar? Não, não é assim que funciona. Você tem as corretoras de valores, né? Então, essas corretoras que vão intermediar a negociação da pessoa com a Bolsa de Valores que tem as empresas. Então, é um intermediário aí que a gente tem. Beleza? Então, ó, corretora de valores. Então, você precisa de uma corretora para poder acessar o ambiente de negociação, né? Eu já mostrei para vocês, a gente tem várias corretoras, a gente tem corretoras aí gratuitas hoje em dia. A gente tem o Banco Inter, que é corretora, a gente tem aí a Clear, que é corretora gratuita, a gente tem agora a Toro também, que é gratuita, a gente tem o Modal Mais, que é um banco também, a gente tem a XP, o Grupo XP, né, que você tem a Rico, a XP, a gente tem a Easy Invest. Então a gente tem muitas empresas aí que são corretoras de valores, que algumas cobram taxas para você investir mais cara, outras não cobram taxa nenhuma, né? Só vai ter uma taxa da B3 ali que custa alguns centavos. Então é possível começar a investir aí sem pagar a taxa de corretagem, tá? E pergunta, e se a corretora quebrar? Juan, eu estou investindo por uma corretora e a corretora quebrou. O que acontece? Você tem que lembrar que você tem empresas que são custodiantes, né? Então, se a corretora quebrar, você tem que lembrar que você está investindo na empresa e não na corretora, certo? Está por meio da corretora. Então, a gente tem as principais custodiantes, que seria a CBLC, né, que é Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, né, para ativos que estão na Bolsa de Valores. Se a gente tem a Selic, né, que também é um sistema de liquidação e custódia, né, que ele é destinado aí ao registro de títulos públicos, né, que no caso lá a gente fala que é o Selic, e a gente tem a CETIP, né, que é a instituição que liquida e mantém custódios para títulos de renda fixa, né? Então tudo que for de renda fixa, quem liquida a CETIP. Quando é do Tesouro Nacional, quem liquida a Selic. E quando é de bolsa de valores, quem liquida é a CBLC, certo? Então, se a corretora falir, quem está em custódia dos seus investimentos é a CBLC, no caso da Bolsa de Valores, a Selic, no caso de títulos públicos, e a CETIP, no caso de renda fixa. Beleza, depois eu vou falar sobre o Pix do Banco Central. Então, pensando, quanto de grana eu preciso para começar a investir? Gente, dinheiro não é o problema. Vamos falar aqui. Dinheiro já foi o problema, né? Mas a bolsa de valores ela tem se democratizado tanto, né? Ela tem se democratizado tanto que hoje em dia é possível você investir aí na bolsa de valores com alguns reais, né? Com algumas dezenas de reais é possível investir. Então, e outra coisa, se for com o intuito de aprendizado, né? Porque funciona assim. Eu conheço vocês porque vocês são muito novos, vocês querem fazer assim, quero começar a ganhar dinheiro, quero começar a ganhar dinheiro agora. Vocês não estão preocupados em aprender, né? E se vocês entrarem nesse mundo de investimento, vocês vão perceber que as maiores e mais brilhantes mentes, elas estão no mercado financeiro, né? Então não é algo fácil,
né? É algo que você precisa ter conhecimento. Então, você chega lá, qual é que eu vou investir para poder ter isso aqui de rentabilidade, para ter dinheiro? Não é assim que funciona, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é estudar. Depois que estudar, a gente pode começar a simular, né? Então, é simular fazer o quê? Todas as corretoras, gente, ela te dá uma conta de treinamento, né? Essa conta de treinamento é para você testar as estratégias e ver aí como seria se você estivesse investindo aí em determinados ativos que você estava analisando, certo? Aí que é importante. O dinheiro, né, é importante você colocar depois de aprender, certo? Se você quiser aprender com dinheiro, pode colocar. O dinheiro é seu, o problema é seu, né? Então, qual a diferença entre trader e investidor? Já falei com vocês que o trader, né, ele busca, né, olha só dois pontos aqui. Quais as informações que o investidor leva em consideração na hora de investir e quais informações um trader leva em consideração na hora de especular? Veja bem que é bem diferente, tá? Então, o trader, ele busca abrir e encerrar operações assumindo determinada perda. O investidor, ele busca lucro baseado nas ações da empresa, certo? Então, aí, se alguém está esperando uma notícia, esse cara, ele não é um investidor, tá? Ele é um trader, né? Ele está esperando uma notícia para acontecer alguma coisa, ele é um trader, tá? Aí, ó, tem gente falando, começou com 100 e com medo, hoje em dia tem mais de 500 aí, ó, um colega seu aí tem mais de 500. Ele falou, tem um produto que será resgatado só ano que vem. É assim, gente. Isso é ótimo. Então, de 100 para 500 é 500%. Melhor que muita gente no mercado, tá? Então, ó, o investidor, ele enxerga na queda a oportunidade para comprar ainda mais ações da empresa que ele quer por um preço menor. Já o trader, né? O trader, ele faz o quê? Se ele vê o preço caindo, ele encerra a operação, assume aquele prejuízo para buscar outra oportunidade. É diferente, tá? E a gente tem duas operações diferentes aí. Duas pessoas diferentes. Eu já até falei isso com vocês, a diferença entre trader e investidor. O trader, ele assume um risco para ter determinado retorno. Se o preço cair demais, o que ele faz? Ele encerra. E se for cair mais, ele compra para poder pegar toda a alta. O investidor, ele continua posicionado. Normalmente é assim que acontece. Vamos próximo. Então, falei com vocês de IPO, né? O que seria IPO? O IPO é quando a empresa ela vai entrar na Bolsa de Valores, né? Então, ó, oferta pública inicial. A Centauro, ano passado, ela fez um IPO. E o que é esse IPO? Significa que é a primeira vez que a empresa está inserindo ações no mercado, aí, no mercado acionário, tá? Então, o que seria o mercado primário e o mercado secundário? Foi o que eu falei com vocês. O mercado primário, ele consiste no lançamento de novas ações no mercado. Então, é uma forma de captação de recursos para a empresa, né? Então, uma vez ocorrendo o lançamento inicial, as ações passam a ser negociadas no mercado secundário. O que acontece? Vamos supor que eu sou a empresa lá que eu falei, a ABC Bolinha, né? Então, a minha empresa, ela entrou na Bolsa de Valores com 1 milhão de ações. Aí eu fiz essa captação, aí as pessoas negociam lá esse 1 milhão de ação, fica trocando de mão o tempo todo, só que eu fiz eu sou a empresa, fiz a oferta lá. Só que agora eu quero fazer mais oferta de ação. Então eu já não vou mais fazer um IPO, porque eu já estou na bolsa. Eu só vou fazer uma oferta de ações, né? Então, eu vou no mercado primário novamente, faço uma oferta de ações para que as pessoas comprem no mercado primário e depois no mercado secundário são as pessoas aí que estão mexendo aí na bolsa de valores, tá? E a gente tem aí das empresas que estão na bolsa proventos, né? E o que são proventos? Provento é o recebimento de algum dinheiro, né? Então a gente tem aí dividendos, né, que são proventos. Dividendos são o quê? Se a empresa tem lucro, a pessoa que investe na empresa ela também vai ter lucro, né? E eles são distribuídos em forma de dinheiro para os acionistas. Então funciona assim, ó. Ah,
Petrobras, saiu a notícia lá, e, por exemplo, Banco do Brasil, né? Aí o Banco do Brasil soltou notícia de que ia pagar 80 centavos de dividendo por ação, né? Em determinado mês. Então, a pessoa vai lá e vai, para cada ação que ela tiver do Banco do Brasil, ela iria receber 80 centavos, que seria o valor do dividendo. A gente tem também a obrigatoriedade que a B3 colocou de que a empresa ela deve distribuir no mínimo 25% dos seus lucros, tá? Então, a empresa ela é obrigada a distribuir no mínimo 25% dos seus lucros. Beleza? Se ela tiver lucro, se ela tiver prejuízo, ela não distribui. Juros sobre capital próprio. O juros capital próprio é uma forma diferente de distribuir o lucro. Por quê? A principal diferença é que o juros sobre capital próprio é descontado no lucro líquido antes do benefício. Então, é o que garante o benefício fiscal para a empresa. Então, a gente tem lá o dividendo, que é isento de lucro para a pessoa física, e o juros sobre capital próprio, que é deduzido do lucro para a empresa, certo? Bonificação. Bonificação funciona mais ou menos assim. Ela dá o aumento do capital, né, para determinado acionista. Em vez de distribuir dividendo, ela investe em si mesma. Então, ela vai falando assim, ó. Significa que fulano, a cada 10 ações, eu vou liberar uma ação, né? Ou seja, você ganha uma ação de presente a cada 10 ações que você tiver. Então, a bonificação é uma forma diferente de distribuir aí lucro, certo? Aumentando o capital dos clientes. Direito de subscrição. O que é isso? Direito de subscrição é, por exemplo, eu tenho lá a empresa, certo? A ABC Bolinha. Então, a empresa ABC Bolinha que eu estava comprando, eu tenho aí 1.000 ações. Aí, a empresa ABC Bolinha, ela vai fazer a oferta de novo de mais 1 milhão de ações. Como ela vai fazer essa oferta de novo, e eu sou acionista da ABC Bolinha, né? Juan, eu tenho, como acionista, eu tenho direito de comprar na frente, né? Então, isso que é o direito de subscrição. Então, é como se fosse, me deu lá direito de subscrição, beleza. E a maior vantagem do direito de subscrição é que, às vezes, o preço desse direito de subscrição ele é mais barato. Por exemplo, se a empresa lá está custando R$10, aí te dá um direito de subscrição a 8, né? Então, você pode comprar a ação mais barato. Normalmente, é importante o acionista exercer o direito de subscrição. Por quê? Porque ele pode comprar 8 e depois vender a 10, sem problema nenhum. Sem problema nenhum, tá? Que ele vai ganhar aí esse dinheiro aí. E o que é o Ibovespa, né? O que é o Ibovespa? O Ibovespa, a gente vai colocar que é o índice mais importante aí da nossa B3. Como é que o Ibovespa é medido? O Ibovespa é medido em um valor teórico negociado aqui para uma carteira. Por exemplo, o Ibovespa ele foi constituído em 2 de janeiro de 1968 e a partir de uma aplicação hipotética atribui-se valor de base 100 em um lote padrão cuja carteira se avoluma sem receber mais nenhum aporte. Então, o Ibovespa ele carrega a valorização aí ao longo do tempo de alguns ativos. O que eu queria passar para vocês, cadê? Acabou isso aqui. Então, o Ibovespa ele tem lá várias empresas, né? Eu vou mostrar para vocês como seria a composição do Ibovespa aqui. Vamos continuar. Deixa eu não tô aqui, não abri não. Como é que é composto o Ibovespa, galera? Deixa eu dar uma olhadinha se tá. Então, o Ibovespa, né? Ele é constituído aí por 70 empresas, né? Onde as 10 empresas mais valiosas do Ibovespa, ela constitui mais ou menos 50%. Então, quando ele fala lá o índice Ibovespa, ele está falando assim, que você tem as 70 empresas mais negociadas da Bolsa Brasileira, e se ele cai, significa que, em média, essas empresas elas estão caindo. E se o índice Bovespa sobe, significa que essas empresas que compõem o índice Bovespa estão subindo, certo? Então, nada mais é que um índice em relação às empresas mais negociadas na Bolsa. Não significa que são todas, tá? São as mais negociadas. Demais índices que a gente tem, né?
Esses índices a gente pode considerar aqui, a gente pode considerar esses índices aí como, deixa eu abrir, como alguns índices aí que a gente tem, por exemplo, o BOVA11, deixa eu mostrar, SMAL11, e eu vou falar isso vou falar desses índices falando de ETF. O que seria ETF? O ETF é uma abreviação para Exchange Trade Funds, que significa o quê? Fundos negociados em bolsas, ou seja, são fundos compostos por inúmeras ações que são negociadas. A gente não tem o Ibovespa, que é o índice. A gente tem um ETF que replica o Ibovespa, né? E o ETF que replica o Ibovespa é chamado de BOVA11. O que representa o BOVA11? O BOVA11 representa aí uma parte do Ibovespa. Então, se o Ibovespa subir, o BOVA11 sobe junto. Se o Ibovespa cair, o BOVA11 também cai junto. O BOVA11 hoje, acho que está em torno de R$100, 90 ou R$100. Não lembro. Mas vamos supor, né, o BOVA está em torno de R$90. Então, se você quiser diversificar seu capital, né, se você tem o BOVA11, significa que você está investindo mais ou menos em 70 empresas, certo? E se você fosse comprar as 70 empresas que compõem o índice, você precisaria de muito mais que R$90, né? Se a gente pegar aqui a Vale, né, a empresa da Vale, só a Vale, ela custa aí em torno de R$62 hoje. Só a Vale. Então aqui você não teria mais. Aí se pegar a Petrobras, né? Se você pegar a Petrobras está custando aí em torno de 22. Então só se você somar isso aqui já vai dar R$84. Já acabou o total aqui do índice, certo? Então é uma forma de você diversificar seu dinheiro você diversificar seu capital com pouco dinheiro, tá? Então, o que são? São fundos negociados na bolsa. E é importante a gente falar de ETFs, que a gente tem vários fundos, né? Isso aqui é o BOVA11, que replica o IBOV. A gente tem também o índice de SMAL, ou seja, SMAL 11, que são empresas pequenas da bolsa, né? E você tem índice aí de fundos imobiliários, você tem índice aí de empresas do setor agrícola, empresas do setor do agronegócio, empresas de banco. Você tem vários índices aí na bolsa que replicam empresas de certo setor, né? Então, de certa forma, você pode estar protegendo seu capital quando você investe em um ETF. Qual a diferença de você investir em um ETF e investir em uma ação? Vamos lembrar, a ação é uma empresa, né, que você tem uma fatia dela. O ETF, ele é um fundo. Então, tem uma pessoa ali que monta aquele fundo e distribui essas cotas, né? E com o tempo, você tem que lembrar que se você fazer uma venda de ETF, você não tem isenção de lucro. Eu vou falar sobre a parte de isenção e não isenção mais tarde. Certo? Deixa eu ver quantas horas são agora. Deixa eu ver. Cadê? Meu relógio parou. Quantas horas são aí, gente? 12h32. Tá. Então, só para finalizar esse slide aqui, a gente vai falar como ganhar com o mercado em queda, né? Porque as pessoas só vêm ganhando no mercado se estiver subindo, né? Você compra mais barato e vende mais caro, né? Então, como ganhar com o mercado em queda? Significa que você estaria entrando short, né? O que seria entrar short? Entrar vendido, ou seja, está fazendo uma operação de venda. Então vamos pensar assim que o gráfico, né? O gráfico ele está aqui eixo Y, eixo X, aqui a gente tem tempo e aqui a gente tem preço. Aí o gráfico ele está fazendo esse movimento aqui, né? Beleza. Tem como você ganhar com a queda do ativo nesse período? Tem. Como? Na bolsa você pode entrar vendido aqui, significa a expressão short, né?
Então, significa que você está vendendo aqui, ou seja, você vende nesse ponto acreditando numa queda, você vende nesse ponto, e quando chegar aqui embaixo, você compra mais barato. Você compra mais barato. Então, é basicamente isso que acontece. Você vende em cima e compra embaixo. Beleza? Você vende no alto. E, Juan, como é que eu vendo sem ter a opção? Como é que eu vendo sem ter a ação? Não precisa. Você faz tipo um processo de alugar. Aí você vende algo alugado. Quando chegar lá embaixo, você compra algo alugado e entrega para a pessoa que você tinha alugado anteriormente, né? Porque assim, uma ação, ela não tem identificação, ela não é igual um carro. Se você chegar a vender um carro, você tem que vender o carro, o mesmo carro. Por quê? Porque ele tem placa. Você não pode alugar um carro numa concessionária, vender esse carro, depois alugar outro carro em outra concessionária, ou comprar e devolver para a concessionária. Você não pode fazer isso. Porque o carro ele tem chassi, ele tem número de série, ele tem diversas coisas que não dá para fazer isso, né? Já com a ação a gente pode fazer isso. Então, muitas operações no mercado financeiro a gente pode entrar vendido, que é vender primeiro e depois comprar esse ativo aí mais barato, beleza? Então a aula de hoje era isso. Eu espero que tenham gostado aí. Espero que tenham entendido os termos aí. E vou falar um pouquinho sobre o Pix, né? O que seria o Pix? O Pix, gente, é uma transferência que vai ser instantânea. E além de ser instantânea, ela vai funcionar 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? Então ela vai ser independente de bancos aí, né? Não basicamente independente de bancos, mas não vai ser cobrado taxa de transferência e vai ter um número de identificação próprio, tá? Ou seja, você pode identificar aí com o CPF, com o número de telefone, com o e-mail. Vai ser bem mais prático para a nossa economia, tá? E, assim, vai quebrar a perna nos bancos, né? Porque normalmente os bancos grandes, eles cobravam uma taxa de transferência aí de até 15, 20 reais para você transferir para outro banco. E com o Pix, não. Essa transferência vai ser instantânea, sem nenhuma cobrança. Então, é algo muito bom que está vindo para a economia e para revolucionar o mercado. E vamos ver o que vai acontecer com os bancos aí daqui para frente. Mais alguma dúvida? Entenderam o que é o Pix? Bem claro, né? Então, beleza, ó. Um beijão, um abraço e até semana que vem. Lembra que na aula de terça-feira vamos fazer a pirâmide lá, tá? Recorta os trens, já vamos chegar recortado na aula. Falou, galera!